Boa noite, ovelha querida. O dia se encerra. E se você chegou até aqui exausto? Se você passou o dia inteiro correndo, se esforçando, tentando dar conta de tudo, eu quero te trazer uma palavra que talvez seja exatamente o que a tua alma precisa ouvir esta noite. Existe um salmo curto e poderoso que diz assim: "E inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Pois assim ele dá aos seus amados o sono." Olha essa frase. Ele dá aos seus amados o sono. O sono não é só descanso. É um presente. É um presente que Deus entrega a quem Ele ama. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma noite de descanso profundo. Eu vim orar com você nesta oração da noite, trazendo no coração o Salmo 127, o salmo de quem aprendeu que não é o esforço humano que sustenta a vida. É Deus. Porque, no fim do dia, a alma cansada precisa ouvir uma verdade libertadora: você não precisa carregar tudo sozinho. Há alguém sustentando o que você não consegue sustentar. Respira fundo. Solta os ombros. E diz comigo, bem devagar: Senhor, meu Deus e meu Pai, neste fim de dia, eu solto o que eu estava tentando carregar. Eu recebo o descanso que tu dás aos teus amados. E eu durmo, confiando em ti. O Salmo 127 começa com uma declaração que tira um peso enorme dos ombros. Ele diz: "E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela." Presta atenção nisso. Não é que o trabalho seja inútil. É que o trabalho sem Deus é que não se sustenta. Você pode se esforçar muito, construir muito, vigiar muito. Mas, no fim, é a mão de Deus que faz a obra permanecer. E isso, em vez de te desanimar, deveria te aliviar. Porque significa que o resultado final não depende só da tua força. Pensa bem no alívio que essa verdade traz. Se tudo dependesse de você, cada erro seu poderia arruinar tudo, e cada limitação sua seria uma ameaça. Mas se é Deus quem edifica, então há uma margem de graça sobre a tua vida. Ele constrói mesmo com as tuas imperfeições. Ele sustenta mesmo quando você falha. E Ele continua a obra mesmo nas horas em que você está dormindo, sem fazer absolutamente nada. Isso não diminui o valor do teu esforço. Só tira dele o peso impossível de ser o único responsável por tudo. E o Salmo continua falando de algo que muita gente vive: levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores. É a descrição de uma vida de ansiedade. De alguém que trabalha demais, dorme de menos, e ainda assim vive apreensivo. Talvez você se reconheça nessas palavras esta noite. Talvez você tenha passado o dia assim, com aquele nó no peito de quem sente que nunca é suficiente. E é para você que o Salmo diz: "E assim ele dá aos seus amados o sono." Ou seja, pode parar. Pode descansar. Porque enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. E o Salmo 127 termina falando de algo muito querido. Dele diz que os filhos são herança do Senhor, e que feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles. É uma forma de dizer que as coisas mais preciosas da vida não são conquistadas na base do esforço desesperado. Elas são recebidas como presente de Deus. A família, os afetos, as pessoas que amamos. Nada disso a gente compra com horas extras. São dádivas. E, no fim do dia, quando a gente para pensar, percebe que o que realmente importa não são as coisas que a gente correu para conquistar. São as pessoas que dormem debaixo do mesmo teto, ou que estão longe mas continuam no coração. Então, esta noite, antes de dormir, agradece por elas. Pelas pessoas que Deus colocou na tua vida. Pelas que ainda estão aqui, e até por aquelas que já se foram mas deixaram amor. Porque um coração que agradece pelas pessoas adormece mais leve do que um coração que só conta o que ainda falta conquistar. Levanta uma das tuas mãos agora e declara comigo, com fé: "Eu não sustento a minha vida sozinho.
É o Senhor quem edifica a minha casa. É o Senhor quem guarda a minha cidade. E nesta noite, eu recebo o sono que Ele dá aos seus amados. Diz outra vez, mais suave, eu posso descansar. Porque Deus não descansa. Eu quero te contar sobre um homem que chegou ao limite do esgotamento. E que aprendeu, de um jeito muito terno, que Deus cuida de quem está exausto. O nome dele era Elias. Ele era um grande profeta. Tinha acabado de viver um dos maiores momentos de fé de toda a Bíblia. Mas, logo depois, veio uma ameaça contra a vida dele. E Elias, que tinha sido tão corajoso, entrou em pânico. Correu para o deserto. Sentou-se debaixo de uma árvore. E, exausto, disse a Deus que já era demais, que ele não aguentava mais. Repara, um homem de Deus, chegando ao fundo do poço emocional. Sem forças. Sem vontade de continuar. E o que Deus fez? Não repreendeu. Não deu um sermão. Deus fez algo lindo, algo que revela o coração de um pai. Ele deixou Elias dormir. Isso mesmo. A primeira resposta de Deus ao esgotamento de Elias foi permitir que ele descansasse. E depois, enquanto Elias dormia, um anjo veio. Tocou nele. E o acordou com comida quente e água. Deu de comer. Deixou dormir de novo. E veio uma segunda vez, com mais comida, dizendo, come, porque o caminho te será longo demais. Deus cuidou do corpo antes de falar ao coração. Ele entendeu que, às vezes, o que a alma precisa não é de mais um conselho. É de comida, de sono e de cuidado. E eu quero que você guarde isso no coração esta noite. Se você chegou ao fim deste dia esgotado, sem forças, com vontade de desistir, Deus não te condena. Ele te oferece o mesmo que ofereceu a Elias, descanso e cuidado. Ele não está te cobrando mais produtividade nesta noite. Ele está te dizendo, deita. Descansa. Eu cuido de você. E amanhã a gente continua. Diz comigo, com fé, Deus cuida de mim quando eu estou sem forças. Ele me dá descanso, e não cobrança. E esta noite, eu recebo o cuidado do meu Pai. Como Elias recebeu debaixo daquela árvore. E tem uma continuação linda nessa história. Depois de descansar e se alimentar, Elias caminhou até um monte, e ali Deus se revelou a ele de um jeito surpreendente. Passou um vento forte, mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois de tudo isso, veio uma voz mansa e delicada. Um sussurro. E era ali que Deus estava. Guarda isso para esta noite. Muitas vezes a gente espera que Deus fale de forma espetacular, com sinais impossíveis de ignorar. Mas Deus costuma falar num sussurro. Numa paz que chega de repente no meio da aflição. Numa palavra que toca o coração na hora certa. E é por isso que o silêncio da noite é tão precioso, é quando o barulho do mundo se cala. E a voz mansa de Deus fica mais fácil de ouvir. Então, antes de dormir, aquieta o coração. E escuta. Deus pode estar sussurrando paz sobre a tua vida neste exato momento. Antes de eu fazer a oração da noite por você, eu quero te fazer um convite, de coração. Se você está encerrando o dia comigo, deixa aqui embaixo, nos comentários, o teu primeiro nome. E se houver algo pesando no teu coração esta noite, um cansaço, uma preocupação, alguém por quem você está orando, escreve também, em poucas palavras. Porque eu quero orar por você. Pelo nome. E por aquilo que tira o teu sono. Eu vou ler cada comentário. E vou apresentar cada nome ao Deus que dá descanso aos seus amados. Aqui ninguém te julga. Aqui. A gente ora junto. E descansa junto. E se essa oração está te abençoando, deixa o teu like.
É um gesto simples que ajuda esta corrente de oração a alcançar mais pessoas que estão terminando o dia agora. Assim como você. E se você puder, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das nossas orações. E compartilha com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja exausto esta noite. E precise saber que Deus cuida de quem está sem forças. Agora coloca a tua mão sobre o teu coração. E vamos orar. Não tenha pressa. Deixa cada palavra te acalmar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no encerrar deste dia, eu trago diante de ti cada vida que ouve esta oração. Tu conheces cada cansaço. Tu sabes exatamente o peso que cada um carregou hoje. E é diante de ti, ó Deus, que dá aos seus amados o sono, que eu apresento cada um. Senhor, assim como cuidaste de Elias debaixo daquela árvore, cuida também de cada pessoa aqui esta noite. Onde há esgotamento, traz renovo. Onde há desânimo, traz esperança. E onde alguém chegou ao limite, senta ao lado dessa pessoa, como o teu anjo sentou ao lado de Elias, e cuida dela com ternura. Eu te peço, Pai, por aquele que trabalhou o dia inteiro e ainda sente que não foi suficiente. Aquele que vive com aquele peso constante de achar que precisa dar conta de tudo. Senhor, liberta esse coração. Lembra-lhe de que não é o esforço dele que sustenta a casa. És tu. E dá a essa pessoa o sono tranquilo de quem finalmente pôde soltar o peso. E eu oro por aquele que está preocupado com a família, com um filho, com um cônjuge, com um pai ou uma mãe. Senhor, tu que edificas a casa, guarda cada pessoa amada por quem se ora esta noite. Onde os nossos braços não alcançam, alcança tu. E cuida daqueles que a gente ama e não consegue proteger. E eu oro por aquele que vai dormir com o corpo dolorido, com uma enfermidade, ou esperando um resultado. Senhor, tu que cuidaste do corpo de Elias antes de qualquer outra coisa, cuida do corpo dessa pessoa. Alivia a dor. Traz descanso onde há aflição. E restaura enquanto ela dorme. E eu oro pela casa de cada um. Guarda este lar esta noite. Que os teus anjos acampem ao redor de cada família representada aqui. Guarda as portas. Guarda as janelas. Guarda cada pessoa que dorme debaixo deste teto. E que a tua paz preencha cada cômodo desta casa, do anoitecer até o amanhecer. E eu oro por aquele que vai dormir carregando uma saudade. Aquele que perdeu alguém querido. E sente a ausência pesar ainda mais no silêncio da noite. Senhor, consola esse coração. A saudade é a marca de um amor que existiu e que continua existindo. Mas eu te peço que, no meio dela, tu tragas a tua paz. Que essa pessoa sinta que não está sozinha. E que tu sejas o abraço que ela tanto precisa nesta noite. E eu oro por aquele que se sente sozinho. Aquele que vai deitar sem ninguém ao lado para dizer que vai ficar tudo bem. Senhor, faz esse coração sentir a tua presença de forma real. Lembra essa pessoa de que, mesmo no quarto mais silencioso, ela nunca está realmente só. Porque tu estás ali. Mais perto do que a própria respiração. Velando. Cuidando. Amando. Levanta as tuas mãos mais uma vez. E declara comigo, com fé, sobre a tua própria noite: o Senhor edifica a minha casa. O Senhor guarda a minha vida. Eu não carrego este peso sozinho. E nesta noite, eu recebo o sono que Deus dá aos seus amados. Eu durmo em paz. Porque o meu Pai cuida de mim. E agora? Vamos selar esta oração com as palavras que o próprio Senhor nos ensinou. Ora comigo. Devagar. Com reverência. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Diz amém com a tua boca. Diz amém com o teu coração, com toda a fé. Diz, glória a Deus. Agora, ovelha querida, eu quero te ajudar a desacelerar para dormir. Porque depois de um dia inteiro de correria, a mente precisa de um tempo para sossegar. Então respira fundo comigo. Inspira devagar. E sente o ar entrando. E agora solta. Bem devagar. Deixando sair com o ar toda a tensão deste dia. Faz de novo. Inspira a paz de Deus. E expira a preocupação. Inspira o cuidado do Pai. E expira o cansaço. A cada respiração. Mais leve. A cada respiração. Mais perto do descanso. E enquanto você respira, deixa eu te lembrar de algumas verdades para esta noite. A primeira é esta: o teu valor não está na tua produtividade. Vivemos num mundo que mede as pessoas pelo quanto elas produzem. E é fácil internalizar isso, e começar a achar que a gente só vale a pena quando está rendendo. Mas Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama por quem você é, e filho, filha dele. Repara que ele deu o sono como presente aos seus amados. Não aos seus mais esforçados. Aos amados. O descanso é sinal de amor, não de recompensa por desempenho. Então, esta noite, não durma sentindo culpa por ter parado. Durma sabendo que você é amado, independentemente do que produziu hoje. A segunda verdade é esta: descansar é um ato de fé. Quando você fecha os olhos e adormece, você entrega o controle. Você reconhece que não consegue vigiar tudo. E que não precisa. Porque há alguém maior vigiando. Elias precisou dormir para poder continuar. E, muitas vezes, o passo mais espiritual que você pode dar não é orar mais tempo ou se esforçar mais. É simplesmente ir dormir, confiando que Deus está no controle enquanto você descansa. A terceira verdade é esta: Deus cuida do teu corpo, não só da tua alma. A história de Elias mostra isso lindamente. Deus não começou com um sermão. Começou com comida e sono. Isso nos ensina que Deus se importa com o teu cansaço físico, com a tua saúde, com o teu descanso. Então cuidar de si mesmo não é egoísmo. É obediência ao ritmo que Deus criou. Ele mesmo estabeleceu o descanso como parte da vida. Recebe esse descanso esta noite, sem culpa. A quarta verdade é esta: você não precisa resolver o amanhã esta noite. Uma das coisas que mais roubam o sono é levar para a cama os problemas do dia seguinte. A mente começa a ensaiar conversas que ainda não aconteceram, a antecipar dificuldades que talvez nem venham. Mas Jesus disse uma coisa muito prática: basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, cada dia já tem o suficiente para ser vivido, ou não precisa carregar hoje o peso de amanhã. O amanhã já tem dono, e o nome dele é Senhor. Ele já está lá, preparando o que você vai precisar. Então entrega o amanhã a ele. E dorme. A quinta verdade é esta: a tua fraqueza não afasta Deus de você. Elias, no momento mais frágil da vida dele, foi quando recebeu o cuidado mais terno de Deus. Não foi no dia da vitória espetacular que um anjo veio servi-lo. Foi no dia em que ele estava caído no deserto, querendo desistir. Isso diz muito sobre o coração do nosso Pai. Ele não se afasta quando a gente quebra. Ele se aproxima. A palavra diz que ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, se você chega esta noite se sentindo fraco, quebrado, no limite, saiba que é exatamente aí que Deus está mais perto de você. E eu quero que você guarde uma imagem no coração antes de dormir.
Pensa em Elias, deitado debaixo daquela árvore no deserto, sem forças, achando que tinha chegado ao fim. E, ao lado dele, silenciosamente, um anjo de Deus preparando comida. Elias nem sabia que estava sendo cuidado enquanto dormia. Ele só descobriu quando acordou. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você nesta noite. Enquanto você dorme, Ele está preparando o que você vai precisar amanhã. Você vai acordar e descobrir que houve cuidado no escuro, mesmo sem você perceber. E para aquele que está encerrando este dia desanimado, aquele que sente, como Elias sentiu, que já é demais, eu tenho uma palavra. Deus não desistiu de Elias no momento mais fraco dele. Pelo contrário, foi logo depois daquele deserto que Deus deu a Elias uma missão nova. O esgotamento não foi o fim da história dele. Foi uma pausa. E o teu cansaço de hoje também não é o fim da tua história. É uma pausa. Amanhã Deus continua a obra. Mas esta noite, apenas descanse. Não como quem desistiu, mas como quem confia. Porque entregar a Deus aquilo que você não consegue resolver não é fraqueza. É a maior sabedoria que existe. Eu profetizo sobre a tua noite, que seja uma noite de descanso profundo. Que a tua mente encontre sossego. Que o teu corpo seja restaurado. E que você acorde amanhã renovado, mais forte, com forças que não vieram de você mesmo, mas de Deus. Que o cansaço de hoje fique em hoje. E que a força para o amanhã já comece a nascer nesta noite de descanso, silenciosamente, enquanto o teu corpo se recupera e a tua alma se aquieta nas mãos de Deus. Eu creio que, enquanto você ouvia esta oração, a tensão deste dia já começou a se desfazer dentro de você. Os ombros, que estavam pesados, começaram a relaxar. A mente, que estava acelerada, começou a sossegar. E uma paz nova começou a tomar conta do teu coração. Isso é a presença de Deus, ovelha querida. É o teu Pai te dizendo, no silêncio desta noite, descansa. Eu cuido do resto. Recebe essa paz. E deixa que ela te acompanhe até o sono chegar. E para aquele que tem dificuldade de dormir, aquele cuja mente não desliga, eu quero te ensinar uma coisa simples. A mente cansada gosta de repassar tudo o que ficou por fazer. Então, em vez de deixá-la fazer isso, dá a ela outra coisa para repetir. Repete a promessa deste salmo, devagar, no ritmo da tua respiração, dele dá aos seus amados o sono. De novo, dele dá aos seus amados o sono. Deixa essa frase ocupar o lugar da lista de preocupações. E, junto com ela, lembra de tudo o que Deus já fez por você. Em vez de contar o que falta, conta o que já foi dado. Porque quando a última coisa que ocupa a tua mente antes de dormir é a bondade de Deus, o sono chega mais tranquilo. E a noite fica mais leve. E eu quero que você se deite esta noite sabendo que é profundamente amado. Não pelo que você entregou hoje. Não pelas tuas conquistas. Não porque você deu conta de tudo. Mas simplesmente porque você é filho, e filha, do Deus vivo. E esse Pai não tirou os olhos de você nem por um instante hoje. Cada esforço que ninguém valorizou, Ele percebeu. Cada vez que você segurou o choro para continuar, Ele viu. E agora, Ele te convida a descansar nos braços dele. Como um filho amado descansa no colo seguro do Pai. Você não precisa fazer nada para merecer esse descanso. Só precisa recebê-lo. Antes de fechar os olhos, faz comigo uma última oração curta, do fundo do coração. Senhor, eu entrego a Ti esta noite. Edifica a minha casa. Guarda a minha família. Restaura o meu corpo e a minha alma enquanto eu durmo. E me devolve amanhã com forças novas. Em Ti, eu descanso. E eu reforço o convite, de coração, deixa o teu nome aqui embaixo. Deixa aquilo que está pesando no teu coração. E volta amanhã para me contar como Deus te renovou durante a noite.
Porque eu creio que muitos vão acordar com forças novas e com testemunhos para compartilhar. E o teu testemunho vai se tornar fé para outra pessoa que ainda está exausta debaixo da árvore dela. Deixa o teu like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa descansar esta noite. Agora vai descansar, filho de Deus. Vai dormir, filha do Altíssimo. O dia terminou. Você fez o que pôde, e isso basta. Ouviu bem? Isso basta. E o resto? Entrega ao Senhor. Fecha os olhos em paz. Porque o mesmo Deus que cuidou de Elias no deserto está cuidando de você nesta noite. E Ele dá aos seus amados o sono. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu olhar e te dê a paz que o mundo não pode dar e que o mundo também não pode tirar. E que esta noite, debaixo do cuidado do Altíssimo, você durma como dorme um filho amado, sabendo que enquanto você descansa, o teu Pai continua trabalhando por você. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Boa noite. Durma na paz e no cuidado do Senhor.